Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. Nossa convidada de hoje é a Vitória Vera. Ela vai estar contando um pouquinho da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. Convido vocês a estarem se inscrevendo no canal no YouTube do Relato Ayahuasca e no Spotify, que isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Seja bem-vinda, Vitória, ao Relato Ayahuasca. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É isso aí. Então vamos embora. Conta um pouco da sua história, como é que você recebeu o chamado das medicinas sagradas, assim, como é que você encontrou esse caminho? Eu tenho hoje 29 anos, né? Vai fazer 9 anos que eu comecei a consagrar, aos 21, então tá quase virando aí. Eu conheci as medicinas muito sem querer. Minha tia tem uma casa de ayahuasca e ela sempre me chamava pra ir. E eu nunca ia, eu falava que ia porque eu não sabia falar não. E aí eu peguei um dia, eu falei, se eu falar não de novo, se eu não for de novo, ela não vai mais gostar de mim. E eu fui. Eu cheguei lá, eu não entendia nada. Ela falou: espera que eu vou te explicar. A casa ainda estava começando, tinha um período recente assim. E acabou que foi a primeira vez que eu consagrei a ayahuasca lá. Muita coisa mudou, muita coisa. O primeiro contato que eu tive com a ayahuasca foi muito importante assim para mim, porque eu estava numa fase muito difícil, foi sem querer, assim, eu estava numa fase que eu tinha depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, eu estava beirando o alcoolismo aos 21 anos, porque acho que a gente vai juntando as experiências de vida, tudo vai somando e o corpo vai pedindo para a gente solucionar de alguma forma, para a gente olhar para isso. Sim. E quando o primeiro ritual, assim, eu logo vi o motivo da minha depressão, sabe? Claro Nossa. que foi um processo, eu não sanou, assim, do dia para a noite, as minhas crises e tudo isso, mas Sim. acho que faz uns 2 anos, 3 anos que eu não tenho uma crise de pânico, por exemplo. Então, para mim é uma vitória muito grande isso. Nossa, Nessa com certeza. época, então, nessa época eu ainda pesava 16 quilos a mais do meu peso, assim, eu tava bem Sério? peso. Eu tava com 74 quilos, eu tenho 1,66. Eita. Então, muita coisa mudou desde então, né? É um caminho muito longo já, né? Muitos anos. Sim. E como foi essa descoberta da depressão? Como é que foi esse processo, nesse ritual que você descobriu o que estava te afligindo? Então, meu primeiro motivo assim que eu vi da minha depressão é, era que a minha criança, ela olhava para mim, era de uma escada, ela olhava em cima da escada para mim e fazia assim, não, não acredito. Porque eu comecei a fazer tudo que a minha criança abominava. Tipo, eu bebia muito, eu não usava drogas, mas Sim. eu estava numa fase que eu era muito rebelde, sem querer eu machucava as pessoas e me machucava também. Nessa época eu me agredia. Então era a minha criança falando assim para mim, tipo, não tô aprovando isso, não tá legal isso. E aí eu colapsava internamente, entendeu? Eu chegava num lugar que eu Sim. não queria, eu não sabia o que fazer, mas era o único caminho que eu sabia seguir, entendeu? E é engraçado assim porque as crianças te adoram, né? Eu me lembro uma vez você com a minha filha, nossa, ficou apaixonada, foi dormir lá com você, ela, a Marina, um monte de criança, né? Sim. E até hoje eu sou extremamente moleca, assim, eu adoro estar com os adultos e com as crianças, eu vou revezando, porque a minha alma, ela é muito assim, né, ela é serelepe, ela adora, até Sim, hoje eu faço várias atividades físicas que eu fazia de quando era criança, tipo, virar os mortais, como a Ana falou, porque a minha alma pede isso, né, então é uma sede que ela tem constante e que antigamente eu não ah, ficava em paz. Porque quando você começa a crescer, você entra em conflito, né? Entre o que é ser sim, adulto e o que é ser criança. E aí você vai negligenciando a criança, você vai deixando de lado. E o meu jeito, eu sou muito expansiva. E as pessoas sim. se incomodavam muito, assim, com esse meu jeito. E como eu não me aceitava, pra mim doía Sim. demais, entendeu? Eu tava brigando comigo mesma o tempo todo. Tem muitas pessoas assim que acabam, quando vê uma pessoa expansiva assim, a julgar demais.
E Sim, na sua idade, como você estava na adolescência, eu acho que isso acaba pesando demais, né? Porque você também tem aquele momento onde você quer fazer parte de um grupo para ser acolhida, né? E nesse é, momento você tem um choque, né? Das exato. E eu fui uma pessoas. criança assim que sofri muito bullying, sabe? Eu mudei Sério? de uma escola para outra e o choque de realidade, tô falando de financeira, assim, socioeconômica, era Sim, muito grande. E eu cheguei numa escola de gente muito rica e eu não tinha a mesma condição dessas pessoas. Então eu sofria muito bullying. Sofria pelo sim, meu cabelo, sofria pela minha mão, tipo, porque eu fazia ginástica e minha mão era cheia de calo. Por qualquer motivo, assim. E aí a minha sim, criança, ela queria muito ser aceita. sim, E, e quando você. E eu sempre fui uma criança expansiva, serelepe e tudo isso. E aí você chega num lugar onde as pessoas não aceitam isso, você vai querendo se moldar aquilo, e a sua alma vai entristecendo, vai escurecendo, porque você tá num caminho distante daquilo que é para você, que você é, né? sim, da sua verdadeira essência, né? Exato, É porque eu sempre falo assim que quanto mais longe da nossa verdadeira essência a gente tá, mais depressivo a gente fica. exato. Porque a gente tá longe do nosso eu verdadeiro, né? E assim, é um processo que você vai de aceitação diária, né? Ah, eu sou assim, as pessoas vão falar, elas vão. Mas Sim, conforme você vai passando, você vai entendendo que é muito mais importante você estar feliz com você do que com o outro, porque o outro nunca vai estar feliz, 100%. Aquele negócio, nem Deus agradou todo mundo, você não vai sim, agradar. Mas era uma criança que precisava muito de amor, sabe? sim, Ela de precisava muito de amor. acolhimento. É, então foi um processo assim de redescoberta. E até hoje eu sou assim. Não é uma coisa, é minha alma, é o jeito que eu sou. E eu Sim, vou ouvir ela, sabe? Tem um sim. momento certo para ela, para Se criança ser criança. expandir. Tem um momento certo para adulta e tem hora que eu tô na adulta e a criança quer fazer, quer tipo chamar a atenção. Eu falo, olha, eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, mas agora não dá. Sim. Aí eu chego em casa, aí às vezes a criança precisa chorar, precisa. Eu vou lá e sento e choro. Sim, não, mas é isso mesmo. Ainda bem que você chora, né? Bota pra fora essa emoção que não é bem-vinda, né? Muitos de É, nós, assim, tipo, principalmente homem, tem uma dificuldade tremenda de botar isso pra fora, né? antigamente eu chorava bastante em todos os lugares, agora eu já agendo horários, por exemplo. Tá no meio do trabalho, não vai dar pra você chorar. Aí eu falo, olha, chegando em casa, eu vou dar uma hora pra eu focar nisso e chorar, pra deixar transportar, porque senão vai fazer mal pra mim, sabe? Porque eu Sim. preciso ouvir. E uma coisa, assim, que eu vejo hoje, principalmente nas redes sociais, assim, é que os adolescentes, eles seguem muito um padrão. Dá pra ver Sim, muito isso no TikTok, no Instagram. Apesar que hoje a galera mais nova usa muito mais TikTok. Mas eu sim. vendo assim pelo TikTok da minha enteada, é muito igual assim a maneira de se vestir, o cabelo. Então eu acho que o algoritmo ele acabou levando todo mundo para o mesmo balaio de gato. No mesmo lugar. Uhum. Isso. E hoje a gente vê um monte de adolescente que toma um monte de antidepressivo e não Aham. sabe o que, que é. Né? E é um problema muito sério que está acontecendo hoje nessa juventude. E você que trabalha com marketing em rede social, como é que você vê isso? Olha, eu acho que primeiro o excesso de rede social, ele adoece, porque vai Sim, liberando o hormônio, a dopamina, e chega um momento que o corpo ele pede aquilo. E aí aquilo começa a te fazer mal, porque você fica dependente daquilo. E sim, uma coisa que eu percebo e eu estudei nesse caminho assim é que às vezes a gente precisa sentir tédio. É no tédio que vem a criatividade, é no sim. tédio que você consegue, no ócio que você consegue pensar melhor e tudo isso. E além de tudo, tem essa doutrinação assim da rede social. Por exemplo, os jovens hoje, você vê que eles não publicam foto. Às É vezes tem perfil que não tem verdade. nenhuma. O meu sobrinho, por exemplo, ele tem 14 anos, ele não tem foto nenhuma, ele não posta foto, ele só tem a rede social. Sim, ele fica Então, vendo a tá vida dos outros. também da vida dos outros. E é muito engraçado porque na nossa geração, assim, quando começou a rede social, a gente expunha tudo muito ao excesso. E Sim, agora eles não fazem nada. Então tá indo de um 8 a 80. Mas ao sim, mesmo tempo eles querem muito pertencer a alguma coisa. Eu acho que todo adolescente precisa disso, né? Os hormônios oscilam bastante.
E você vai vendo que está indo por aquele caminho, você só segue. Você não vai fazer de questionar. Você questiona seu Sim, pai, sua mãe, mas você não vai questionar o sistema que está te levando para aquilo, né? exatamente. E hoje eu vejo que a rede social em si, ela acaba sendo muito manipuladora dessa sociedade, principalmente essa galera mais nova, né? Entra num fluxo aonde é levado e como tá longe da verdadeira essência, acaba mergulhando de uma tal maneira e isso atrapalha muito, assim, espiritualmente, emocionalmente. Então, hoje eu percebo, assim, que parece que a galera não se relaciona tanto, o relacionamento ficou muito mais distante. Então eu vejo uma galera muito nova, muito gente boa até, só que, pô, não namora, Muito fica superficial, né? isso, fica numa individualidade tão grande e muitas vezes fica atrás de uma pessoa que é uma projeção do que o que a rede social manda assim de melhor, então todo mundo fica nessa busca. Então nunca está satisfeito, né? Porque sempre vai achar o melhor e muitas vezes é dispensado porque a outra pessoa achou o melhor e assim por diante. E você entra numa competição e comparação. Tipo, sempre tem Sim, alguém mais bonito, alguém que estuda mais, alguém que viaja mais, alguém mais sim, inteligente. E você entra nisso e você vai adoecendo. Porque aí você vai esquecendo das suas qualidades em si, querendo ser aquilo. sim, E é o que exatamente. te faz diferente, né? Tanto é que a gente vê hoje muitas garotas novas fazendo esteticamente assim coisas que acabam deixando uma parecida com a outra. Então, outro dia até vi no Instagram assim, né? É, uma foto da Gina, né? Gina, tipo, sei lá, 88 e Gina 2025, né? Cara com lábio carnudo, tal, queijo quadrado. Então, tá acontecendo muito isso, né? E eu vejo que as mulheres, elas acabam mergulhando nisso de uma maneira muito mais forte do que até os homens, né? Eu acho que a sociedade cobra muito da gente isso, né? A gente quer muito ser Sim, aceita, ainda mais porque não tem muito tempo que a gente começou a ganhar espaço. Tipo, se você for ver a longo sim, prazo. Então a gente quer muito fazer parte daquilo, né? E a gente acaba indo, mas isso adoece muito quem a gente é, a nossa alma, porque não vai de encontro aquilo que ela pede, sabe? O sim, que ela anseia. E mais uma coisa assim que eu tenho percebido agora, com quase 30 anos, é que as pessoas estão ficando diferentes. Então, por exemplo, quando eu comecei a consagrar, eu fiquei muito mística, 100% sim, mística, assim. E tiveram amigos que deixaram de falar comigo porque eu fiquei muito mística. sim, E, e aí, meus amigos sabem, está muito diferente, você tá chata, você tá isso, aquilo, porque eles ainda estavam nesse padrão. E agora sim, você vai ver um movimento contrário, das pessoas buscando a própria identidade, porque elas viram, agora mais velhos, que aquilo ali não tá dando certo, aquilo ali tá adoecendo ela. Então, o sim, que é um hobby diferente? Ah, eu vou fazer cerâmica e postar. Tipo, uma coisa. Não tá bonito? Não, mas é um hobby, é pra ser legal, não sim. pra ser bonito, sabe? Exatamente. É mostrar que você tá fazendo alguma coisa diferente, né? Que você tá saindo Que daquele te padrão. alegra. Que te dá um hiperfoco ali na hora que você tá fazendo, né? Porque a maestria, ela vem conforme você vai fazendo. Quanto mais você fizer, mais maestria você vai ter, né? A gente vê as pessoas tão boas, mas elas também tiveram tempo para aprender. Mas a rede social ela engana Exatamente. nisso. Falo por mim, eu só posto o que tá bonito. Às vezes tô tocando errado, ficou um trecho bonito, vou postar o bonito. Exatamente. É. O que acontece é que as pessoas olham o vídeo ali e acham que a pessoa E aprendeu aquilo, ontem. Muitas vezes não. A pessoa tá elas há levam como anos. verdade. É. É, Tá desde pequenininha ali treinando. E esse esforço que ninguém vê, porque por isso que a gente tem hoje essa sociedade imediatista que quer tudo para ontem, quer aprender para ontem. E não é assim, né? fácil, né? A informação ela é É, muito fácil. Mas com o excesso de informação também vem a sobrecarga do tanto de informação que o cérebro recebe, né? sim, E às vezes ele não consegue lidar com tanto. Então você tem que fazer, às vezes, só o básico. E uma coisa que eu percebo muito é das pessoas não manterem a constância naquilo. Elas sempre vão trocando, 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 trocando. E se você, às vezes a constância é o que te leva à perfeição. Ninguém nasce sabendo, né? Mas exatamente. é isso de refletir e de ter paciência com você. Quando eu comecei a tocar violão, eu aprendi sozinha. Não sou expert nem Sério? nada.
Não, mas hoje em dia dá pra aprender, porque eu também aprendi assim. Mas é legal porque, por exemplo, nesse caminho de aprender, você vai percebendo o quanto você às vezes se trata mal, você não se acolhe, sabe? Sim, Nossa, errei de novo! Nossa, mas isso! E aí, eu acho que todo momento é um lugar de dar autoconhecimento, seja nas relações com as pessoas e agora com você mesmo, sabe? Quando você tá sozinho, o que você fala pra você, né? E eu acho que também, por exemplo, a escola em si, ela não te ensina, ela te ensina tanta coisa, mas ela não te ensina a estudar emoções, relações. não. E aí você cai no mundo adulto, sendo jogado, e você não sabe para onde você vai, porque você começa a ter algumas crises, alguns surtos, e aí você Sim, fala, da onde vem isso? E eu acho que muito ligada a isso do imediatismo estão antidepressivos, né? Porque, tipo, sim, ai, tô mal, deixa eu tomar uma coisinha. Ai, não tô estressada, sim. deixa eu tomar outro. Às vezes você só precisa lidar com aquilo. Então, por exemplo, a Vitória, quando começou a consagrar, ela ficava incomodada com algumas coisas e eu surtava com todo mundo ao meu redor. Hoje Sério? a vida. Não, eu era muito ciumenta, então eu saía surtando com todo mundo. Tadinho dos meus ex-namorados. Então, assim, agora, se eu tô insegura com alguma coisa, eu vou sentar, eu vou meditar, eu fico prestando atenção no que eu tô sentindo, como eu tô conversando comigo, se eu choro, se eu quero escrever alguma coisa, como que eu coloco isso pra fora? E se realmente o que eu estou sentindo foi alguém que fez eu me sentir assim, ou é algo meu? Sim, exatamente, né? Porque muitas vezes não é a culpa da pessoa, né? Não, às vezes é um gatilho. Exatamente. E tem aquele gatilho de que eu falo, se você já foi traído uma vez e não curou isso, essa sombra ela sempre vai estar com você. Então, a partir do momento que você sai de um relacionamento, que você foi traído, esse tipo de coisa, e vai para outro relacionamento e não curou aquilo, e geralmente muitas pessoas saem de um e vai para o outro, tem um problema seríssimo, seríssimo assim, Verdade. né? Te perturba, te tira o sono. Essa sombra não sai do teu lado, então qualquer atitude que a outra pessoa tenha que seja parecido com a outra pessoa que você tava, Pra você vai associar. julgar essa pessoa e muitas vezes não é nada daquilo, né? E aí começa a minar o relacionamento, até chegar ao ponto dessa pessoa trair o indivíduo de novo, porque encheu tanto o saco que quando ela não estava traindo, fala, porra, então eu vou trair, porque, Vai poxa, ficando insustentável. isso, e é difícil você curar isso, porque a cura disso daí é complexa, porque você precisa perdoar a pessoa. E às vezes, na verdade, a maioria das vezes, ela não tá nesse relacionamento. Ela tá num buraco de uma ausência materna ou paterna, É, em que então, você se muitas vezes é sentiu muito mais profundo. desrespeitado, injustiçado, ou é um padrão que repete Sim, entre gerações, que às vezes você precisa curar, sabe? É muito mais profundo do que aquela relação em si, né? tem uma complexidade muito grande, né? Mas eu acho que a resposta para isso é primeiro pensar que nós, seres humanos, somos seres que somos falhos, né, mesmo? Quem sou eu para julgar quem traiu se eu já cometi o adultério, Exato. né? Com namorada, esse tipo de coisa. Aí quando você tem essa percepção que a gente muitas vezes é levado pelo desejo, aí você fala, porra, né, cara, do mesmo jeito que eu sou, outra pessoa também é. Então quem sou eu para julgar? Então fica mais fácil assim de você compreender e de você perdoar também, né? Exato. Porque eu acho que, mas tudo parte do princípio do acolhimento. Quando você começa a se acolher, quando você erra, aí você Sim, consegue perdoar o outro. Você não precisa continuar com o outro, mas você sim. precisa guardar aquilo dentro de você para te adoecer, né? Eu acho que o grande problema da nossa sociedade é que a gente sempre delega a responsabilidade para o outro, né? É, É esse que é um maior problema. Então, se ela traiu, a responsabilidade é tudo dela, ela é filha da puta, ela não sei o que, ela não sei o que. E aí, quando você começa a perceber que todo mundo é ser humano e cada um teve uma educação diferente, e quando você percebe isso, e que se você olhar bem, todas as gerações vai melhorando um pouco. Entendeu? Parece que não, mas vai melhorando, né? A relação de pai e filho. Eu vejo que o meu irmão Gabriel, ele tem 10 anos de diferença. Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? A relação dele com meu pai foi completamente diferente da relação que eu tive como filho, né?
Então, o meu pai com o Gabriel, como ele era 10 anos de diferença, era mais amoroso, porque ele foi percebendo isso, né? Tanto é que muitas vezes o que acontece é que os avós acabam tratando muito bem os netos, porque Uhum. eles começam a perceber de outra maneira, né? Então, é um aprendizado que todo mundo tá tendo. E tem coisa que só o tempo pra gente aprender, né? É, exatamente. Não adianta pular etapa. Pô, Você entendeu? vai ganhando mais autonomia, mais Sim, liberdade, você vai sabendo quem você. Aceitando até os seus costumes, sabe? sim, é verdade. E vai aceitando o outro também da forma Exato. que é, Como é que né? vai mudar o mundo? Tipo, dá pra mudar o mundo. Mas tem que começar na gente. Não adianta pegar Exatamente. fora e sair fazendo várias. E você pode fazer a sua parte para tornar o mundo melhor. É, Mas quando você é jovem, você quer ser muito revolucionário. E aí você percebe que às vezes a revolução ela acontece no silêncio, sim. No silêncio da sabe? nossa mente ali, refletindo. Exato. É. E querendo ou não, muitas pessoas se espelham na gente quando a gente começa a mudar. Claro que vai ter gente que vai falar o contrário. Mas tem gente que vai falar o contrário, depois vai ver o quanto você tá mais livre, mais em paz, ou mais tranquilo, ou Sim, sua vida mudou e fala, caraca, olha que saudade, realmente o que ela fazia ou ela fez deu certo, sabe? sim. E me diz uma coisa, e hoje, como é que tá a tua vida? Você voltou a morar em São Paulo? Não, hoje eu voltei pro interior. Ah, É, eu moro hoje aqui sozinha, né? Eu e dois gatos. ah é? Ai, Mas eu moro no mesmo condomínio que a minha avó, então é um pouco mais fácil, porque eu optei por qualidade de vida, né? Meu trabalho tinha sim, ficado home office, na sim, época que eu voltei e tudo isso. Mas, assim, eu sinto muita diferença na minha vida. sim, Eu sinto que as coisas elas ficam mais claras, depois que você começa a olhar para dentro de si, sabe? sim, Eu não tenho consagrado mais tanto, esse ano eu fui poucas vezes, sim. mas porque depois de tantos anos mergulhando nesses processos, às vezes eu sinto que você só precisa fazer o que ela te ensinou, que a Ayahuasca te mostrou. É isso aí. E às vezes eu chegava para consagrar, por exemplo, ela falava assim: o que você está fazendo aqui? É, Você ainda não tem fez a tempo pra lição de trabalhar? casa. É. E aí hoje eu tento fazer muita lição de casa. E até hoje, por exemplo, na primeira vez que eu fui esse ano, acho que foi julho, ela falou: olha, não tá tudo executado ainda, não. Você vai acessar as mesmas coisas de antes. Aí eu acessei um pouquinho mais a fundo, mas Sim, ainda assim eram as mesmas coisas de antes, sabe? E eu acho que é muito isso, equilibrando a espiritualidade com a vida sim, material, porque não dá para ver de um extremo ou outro. A gente veio para cá com uma razão espiritual, mas a gente também tem que conquistar as nossas coisas por outra razão, sabe? Que a sim. gente também não sabe. Então, eu acho que hoje é tudo mais claro nesse sentido. Às vezes eu chego com a psicóloga e eu falo para ela, eu acho que eu tenho que fazer assim. Ela, por que você tá falando comigo? Então, esse é o caminho. Eu só precisava conversar. Mas eu sinto isso, assim. Eu tô numa fase agora que é muito legal, que eu tenho estudado bastante sobre. Que abriu a porta do autoconhecimento para mim foi a ayahuasca. E aí você vai buscando outras ferramentas que fazem sentido, né? Sim, Mas é no sentido de projeção, assim. Então, por exemplo, às vezes eu fico desconfortável ou mal e eu falo, como que eu quero que a Vitória do futuro seja? Ah, eu quero que ela seja segura, foda, quero que ela tenha as coisas dela. E o que eu posso fazer agora para começar a trazer essa Vitória do futuro para perto de mim? sim, Ah, então eu vou me vestir melhor no trabalho. Eu não vou me preocupar com isso, porque daqui 10 anos eu nem vou lembrar disso. E eu vou começar a confiar de que eu fazendo esses movimentos, a vida vai me dar suporte. Então sim, eu consegui começar a conquistar as minhas coisas assim. Fiz a primeira viagem sozinha, 8 dias no sim, Nordeste, tipo, para a Vitória de 19 anos que começou a se sustentar do dia para noite e não tinha nem jeito de comer, sim. foi uma grande vitória, assim. E aí, esses dias atrás, eu comprei um celular Ah, extremamente caro, mas foi assim, e era para trabalho. Eu falei, sim, é isso, é você confiar, é você equilibrar, e você saber quem você quer se tornar. E é quando sim. você sabe quem você quer se tornar, aquelas coisas que são pequenas, elas não fazem sentido para aquilo que você quer ser. É Aquela verdade. situação, sabe, você só fala, chega, sai, não quero, não faz parte de mim. E é verdade. É isso aí. E às vezes na nossa bolha de trabalho, de amizades, a gente se perde para algumas coisas que talvez não sejam tão relevantes. Sim,
sim. sabe? Que eu posso estar colocando em outro lugar essa energia, sabe? Eu vou falar uma coisa que eu tava lembrando de você. Na verdade, eu queria que você tivesse esse final de semana lá na casa do meu irmão. Hum. Porque era aniversário da Elaine Aham. e os Pataxós iam fazer um ritual lá na casa deles, né? Então ela falou, ah, vem pra cá, vem. E eu, tipo, tava trabalhando, era sábado, né? Começavam às 5 horas da tarde. Eu falei, pô, eu vou tentar ir, né? Vou sair do salão e vou direto. E aí eu já cheguei, já tinha começado e tinha uma criançada da piruga. Um monte de criança. E aí eu fiquei com... Porque tava como guardião, então tava cuidando ali da fogueira e tal. E não tinha muita lenha. A lenha que tinha era a lenha da lareira. Eles compraram a lenha da lareira. A lenha da lareira queima rapidinho, né, mano? Queimo. Eu só sei que o salão tava lotado, assim, sei lá, tinha umas 70 e poucas pessoas lá dentro do salão, cheio de gente. Aí eu desci lá, fui pegar lenha, só que eu fui pegar, como tem o jardinzão lá do Gabriel, tem umas palhas e tal, e aí eu fui pegando, limpando todo, e fiquei só na função ali. Eu acho que tomei a ayahuasca e fiquei na função. E a molecada ali do meu lado, mano, correndo e gritando e não sei o quê. E eu passei um processo há um tempo atrás que era o seguinte, né? Eu, por causa de um som que estava muito alto, eu me irritei, entrei num processo de raiva muito grande. E aquilo eu fiquei de olho, né, cara? Então, uma coisa que eu percebi que é o seguinte: você não pode deixar o que tá fora interferir no que tá dentro, né? Exato. Então, apesar de estar toda aquela zona com a criançada ali gritando, indo pra lá e pega, eu tava super de boa, né, meu? Até uma hora que o moleque foi lá tocar o tambor, tava tocando tudo errado. Mas eu falei pra ele assim no ouvido dele, agora você é o curador, hein? Tem uma responsabilidade grande aí. Porque eu também comecei a perceber que assim, como você tem esse jeito todo moleca, é que algumas vezes, quando a gente vai lá, fala, você não pode fazer isso, você vai criar um bloqueio nessa criança e aí vai fazer com que ela crie uma rejeição naquilo que ela está fazendo, né? Aham. Então isso é muito perigoso. A gente tem que ter muita sensibilidade para estar falando com uma criança, para a gente não gerar vários traumas nela, assim, né? Então eu acho que esse ritual foi um ritual onde, tipo assim, ó, o processo que você está tendo, você está trabalhando e está dando um resultado, né? E quando você trabalha também, você aprende muito, né? Nos rituais. Exatamente, porque, meu, você tem que ficar ali tomando conta de todo mundo. Cara, tipo assim, Na força. não tinha lugar pra sentar. Não tinha lugar pra sentar assim, né, meu? E eu andando pra cima e pra baixo, vendo a galera e não sei o que, meu, e tinha um rapaz que tava lá cambaleando ali no quintal, então levanta, tal, pega, dá papel higiênico e isso, aquela maior correria. Chegou uma hora que eu subi e fui deitar no sofazinho lá da sala do Gabriel. Cara, eu falei, meu, vou dar uma relaxada aqui, né, meu? Na hora que eu deitei, e o cachorro, mano? Quem disse que ele me deixou em paz? Ficou toda hora ali, tipo, mesmo, me faz carinho, queria subir, queria dormir junto comigo. Eu falei, pô, não vai dar, eu tô vendo que vou ter que descer lá e ficar trabalhando mesmo. E aí fiquei em pé o ritual inteiro ali, né, trabalhando. E assim, bem comigo mesmo. Nem treino uma força muito grande, tomei 3 doses, assim. Mas eu acho que também, como a gente tá trabalhando e fica prestando muita atenção no outro, se tá todo mundo bem, então eu acho que a gente sempre fica um pouco mais em alerta e não entra nessa força tão Você forte, não né? relaxa, assim, Isso, ao todo, né? Porque você tá lá com outro propósito. exatamente. Aí, por isso que eu tava lembrando de você. Eu falei, meu, se você tivesse lá mesmo, você ia ficar com aquela molecada toda, ia fazer maior festa com aquela molecada. Eu ia organizar elas. Bora pra lá, galera! Isso, é isso mesmo, né, meu? E você não tem vontade de sei lá, trabalhar com criança, cara? Você é tão boa nisso? Olha, não. Não? Na verdade, o que eu gostaria de ter feito era educação física. Só que a minha mãe Sério? disse que não ia dar dinheiro. Ah, Porque na época não tinha personal, o máximo que você fazia era uma coisa ou outra. Aí ela falou pra ser jornalista. Também não disse. Tipo, não, não sou uau!
Tem que ralar bastante, mas tá bom. E aí eu acabei indo pro jornalismo, mas eu gostaria muito de ter feito educação física, porque eu adoro fazer atividade física. Sim, mas por que você não faz hoje? Olha, agora eu tô com outros propósitos, sabe? Sim, Tipo, não é uma coisa agora. Eu gostaria de ter feito, mas não fiz. Já aceitei. Adoro fazer atividade física. E sim, tá é isso, aí bom. agora eu tô com outro propósito, outra meta pra fazer pras minhas coisas, sabe? Mas é uma coisa que eu tô muito conectada até hoje. É uma coisa que me faz muito bem, entendeu? Se eu Sim. pudesse, eu seria paga pra fazer esporte, sabe? Quem não queria, né? Ah, agora eu tô indo fazer aula de dança, agora eu tô indo na academia. É, não, mas eu acho que quando começa a ser pago, começa a perder a graça, sabia? Então, Começa a tipo, perder a eu acho que graça, até vira em relação obrigação. à criança, É, porque criança tem que ter paciência. Mas sim, quando não é sua, na hora que você cansar, você para. Uma coisa que eu tenho percebido bastante, que tem ajudado bastante essa melhora de amor próprio, tudo sim, isso, é me posicionar, mesmo que isso não agrade os outros, mesmo que eu chegue em casa e fique super mal porque eu me posicionei. sim, Mas eu fui honesta com o meu limite. E sim, outra coisa que eu tenho percebido também é honrar os compromissos com você mesmo. Então, sim, por exemplo, eu falei, por exemplo, ontem, eu falei, eu vou sair à noite para jantar. Eu vou chamar um amigo, se ele não puder ir, eu vou de qualquer jeito. Porque eu sim, estou honrando meu compromisso. E aí sim, eu tô criando, por exemplo, tradições comigo. Então eu criei uma nova tradição agora de eu fazer alguma coisa comigo, tipo, conhecer cafeterias em Ribeirão sozinha. Aí sim, é sem ninguém, não vou convidar ninguém. sim, Porque eu acho que quando a gente se ouve, a gente sabe o nosso limite e delimita isso pro outro e honra os compromissos, a gente mostra pro outro que nós somos pessoas de respeito, assim, que nós nos respeitamos. Então não vai vir nada diferente disso de fora. E se sim. vier, você vai saber, olha, daqui ela não passa, dessa zona ela não passa. É, Entendeu? Então, acho que isso tem sido bem interessante, assim, nessa caminhada. Eu tô como fala, na astrologia, na Revolução de Saturno, acho que é, ah, devo é? lembrar. E aí, o mundo, assim, quando você vai fazer 30 anos, o mundo desaba. É mesmo? Juro, porque a vida te mostrando que talvez esse não seja o caminho certo. Não seja, não é o certo, não existe certo e errado, mas Sim, talvez não seja esse caminho para você. E aí tudo que você considerava como uma base sólida cai. E aí você é convidado a olhar para dentro de si e refletir sobre tudo que você fala. Caraca, aquilo eu achava que era para sempre, ou aquilo ali era uma certeza na minha vida de quem eu era, e você olha e fala: Meu Deus, não. E aí, só que assim, é o que tenho meditado em sentido. Eu estou sendo convidada a viver de uma forma que eu nunca vi nenhum familiar meu viver, sabe? sim. Então, é tipo meio que romper. Eu falo, Deus, eu sei, eu vim entregar os propósitos. Romper padrões é muito bom quando a gente rompe, mas vamos com calma. Mas isso tem sido bem legal, porque ao mesmo tempo que dói, tá sendo prazeroso, porque eu tô descobrindo uma versão minha mais autêntica, sabe? Sim, e isso é perfeito. Quanto mais a gente se sentir honesto com nós mesmos, melhor é, melhor é. Exato. Então, isso aí, tipo, nos dias ruins, tá ruim, mas você tá com você, Sim, sabe? E aí eu vou falar, é meio assim, tipo, muito de rede social, mas o TikTok tem me ajudado muito nisso, porque eu entrei numa linha lá, porque ele vai te trazendo aquilo que você pesquisa de é. autoconhecimento, e eles vão dando muitas dicas. Aí eu tenho Sim, testado algumas delas, porque eu tenho algumas que eu testei por muitos anos e eu não senti tanto. E eu sim. acho que o segredo do autoconhecimento é isso, é assim, não existe uma regra, existe Não, uma não. descoberta, é um caminho. E ao Isso, mesmo tempo que aquilo, naquela época, foi muito bom para você, hoje talvez não faça sentido e seja uma nova exatamente. ferramenta, ou, tipo, nunca fez sentido. Então, acho que, assim, o legal de ter pessoas que estão nesse meio é que você vai trocando essas informações constantemente, né? E, por Sim, exemplo, a pessoa te fala de uma coisa agora, daqui 5 anos você vai descobrir sobre aquilo. Porque sim. agora não teve aquele É chamado. start ainda. Mas mais pra frente vai ter. Enquanto nisso, você está em outro chamado. Então, assim, acho que tem sido bem legal isso. E, por exemplo, eu tenho estudado nisso. Eu tô carente, quero uma companhia.
Na verdade, eu quero minha companhia. O que que eu faço? Eu Sim, faço algo pra mim, faço uma janta pra mim, coloco a música que eu gosto, me levo pra passear. Ai, quero carinho. Então eu vou me dar carinho, vou lá cuidar do meu cabelo, fazer carinho em mim, fazer tudo aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim, sabe? sim. E quando eu estou mal, que é a parte mais difícil, quando a gente tá mal, é a gente se tratar bem. Aí eu gravei vários áudios falando coisas Ah, boas sobre mim. olha que E legal. coisas de segurança. Então, tipo assim, se eu tô insegura no ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, eu coloco aquele áudio, olha, você está segura, eu estou com você, você nunca tá sozinha. E aí eu falo, o que tá aqui dentro tá tudo bem, o que tá Sim, fora, deixa lá fora, você tá bem. exatamente. E aí, isso vai me acalmando e me regulando. Porque às vezes você só precisa de alguém falando que vai ficar tudo bem. E é melhor ainda quando esse alguém é você, Você porque essa mesmo. afirmação vai entrando na sua cabeça, Sim. ouvindo a sua própria voz, É, né? a autoafirmação assim é de olhar no espelho e falar pra você mesmo aquilo que você quer, aquilo que você é e aonde você quer chegar. Mas bonito É, isso, hein, mano? Você tá bem pra frente aí, meu. Que nossa, assim, agora. todo dia meditar, tentar todo dia. Aí vai dando insight, eu vou estudando e vou colocando, estudando e colocando, sabe? Sim, Aí cada hora eu vou fazendo de um jeito diferente. Não tem uma sim. regra, porque eu acho que se a gente leva, tem disciplina, mas não tem regra. Porque às vezes a Sim. gente leva tanto a ferro e fogo, que quando a gente não faz, a gente fica bravo com a gente. É, E não é fica. esse o propósito, é ser Sim, algo prazeroso. sim. Olha aí. Fiquei impressionado com você agora, hein, meu? Ó, a menina dando uma chacoalhada no velho. É, Se meu, eu quiser, gosto depois eu muito de mando o ver. texto que eu escrevi, Oi? você gravar para você mesmo. É, então, eu tô até pensando em fazer isso pra mim, eu começar a fazer umas gravações Aí eu aqui. faço no WhatsApp para mim mesma, tá É, bom. então, Aí eu tenho eu meu acabo grupo escrevendo, assim, algumas coisas. aperto. O dia que eu fiz, eu tava mal. Eu falei, você não vai fazer com voz de choro, você vai fazer com voz bonita, para você lembrar que você é foda. Aí eu tirei as minhas lágrimas. Bonitinha. Ah, mas que bala. Olha, eu sou um poço de lágrimas, eu choro muito. Eu sou câncer com peixes, né? Então eu choro muito. É mesmo? De alegria, felicidade. Às vezes de nada eu choro. Às vezes eu Olha. choro de orgulho. Oscila Mas é bom, eu bastante. queria chorar mais, sabia? Tinha vontade de chorar mais, porque a gente vê tanta coisa assim acontecendo, né? É. Então, e eu tô numa idade que você vai perdendo as pessoas assim que são mais velhas e é Vai muito dando um choque. triste. É, vai dando um choque assim. Aí você tá vendo que é o próximo. Falta Tá um sendo tanto na só, minha falta um frente. tempo, mas meu, tipo, tá mais próximo, né, meu? Mas sabia que quando eu era criança, o meu medo era de perder as pessoas, de perder as pessoas que eu amo? Então eu lembro que eu Sim. olhava a mão da minha avó e eu falava assim, nossa, avó, sua mão tá ficando de velha. Eu começava a chorar. Aí ela Não, falou, mas por faz isso que eu falei, parte. você vai morrer. É, mas eu dou graças a Deus, assim, que a gente tem esse tempo de vida, né? Que não é eterno, né? Mas uma experiência que a gente tem aqui, né? E a gente tem que acabar curtindo essa experiência, né? E é isso que você tá fazendo, né? O trabalho da ayahuasca você tá fazendo muito bem. Parabéns. Obrigada. Eu penso assim, a gente tem que ser feliz. E, claro, e respeitar o próximo. Às vezes você Sim, vai colocar não no outro e vai achar que não é respeito, mas tá tudo certo. Você não ferindo ninguém, não agredindo ninguém. E sim, tentando ser o mais consciente possível das suas atitudes, tá tudo certo, sabe? sim. Porque também cada um tem que saber seu espaço, né? Meu É, espaço ele vai até onde começa o do outro. Mas eu posso me nutrir com aquilo que me faz bem e ser feliz. sim. Porque eu acho que é esse propósito aqui, sabe? Acreditar que a gente é merecedor de coisa boa. Porque muitas vezes acontece coisa boa e a gente fica, logo vai acontecer uma ruim. É, Ou começa, tipo, ai, tive uma conquista, mas você começa a desmerecer a sua própria conquista, sabe? Então, é sim. uma conversa constantemente com você mesmo, falando, olha, não, eu mereço. Não, você vai trocando as vozes na cabeça, até que uma Exatamente. hora isso fica. É um exercício muito forte que a gente precisa fazer, porque já basta as pessoas que ficam falando mal da gente, né? E ainda E tem mais a gente mesmo pra falar mal de nós mesmos, aí é ruim. Pelo amor de eu Deus. acho que se a gente é formado, a gente cresce com muitas vozes de quem que a Sim, gente tem que ser, do que a gente é, como a gente tem que agir. Olha que exemplo besta.
Quando eu comecei a tomar ayahuasca, as pessoas falaram que eu era muito estabanada, porque eu sempre ouvi isso desde criança. Sim. Então eu quebrava, destruía tudo. E aí um dia a ayahuasca falou isso pra mim, você não é estabanada. As pessoas disseram que você acredita. É. E aí, desde então, Não tá quebrando mais nada. eu acho que eu quebrei 3 copos, assim, em 3 anos, nem isso, sabe? Tipo, Não, mas e copo é até fácil de quando as quebrar. coisas acontecem, você não leva, uau, tipo, esse dia quebrei ovo. Até, quebrei ovo. É, Vida que segue, sabe? Se você não se defende, sim. quem que vai? E às vezes você pode até concordar com o que a pessoa tá falando, né? Tipo, seu cabelo tá feio, por exemplo. Você fala, não tá. Você acha? É verdade. Mas não é. Uma coisa que eu falei pra mim nesse dia, eu falei assim: o meu corpo não é público pra você me captar. Porque eu também acho um monte de coisa de você. Mas eu não acho certo falar. Aí ele ficou quieto assim. Falei, nunca mais faça isso. Ele nunca mais falou. Então, É. você tá devolvendo um constrangimento pra pessoa ficar no lugar dela. Mas primeiro você tem que se defender, mesmo que você concorde com aquilo. Se não for uma pessoa, acho que seu vínculo mais próximo, que você sente que tá tudo bem, ou você pediu aquilo, tipo, olha, me dá uma opinião sobre isso. Não, aqui é o meu espaço, você não entra. Hoje eu tenho uma percepção assim que é muito diferente do que eu tinha quando eu era muito jovem, né? Principalmente assim de mulheres, companheiras, porque hoje eu não vejo muito errado ou certo esteticamente, porque eu ainda mais que trabalho com beleza, é tão... Cada um é um ser, né? Cada um é de um jeito. E eu vejo que Exato. quanto mais a pessoa se aceitar do jeito que ela é, o cabelo principalmente, né? Porque eu vi durante muitos anos, assim, porque imagina, eu sou mais de 30 anos já, que eu sou cabeleireiro. Lá atrás, assim, eu ouvia pessoas assim falar: por que você não deixa o cabelo cacheado? É porque cabelo cacheado é cabelo de pobre. Ah, você vê na novela, porque antigamente era novela, né? Hoje não é. Mas você vê na novela, sempre a empregadinha é que tem o cabelo cacheado. Então criou é estigma que fala? Em cima daquilo, que é de pobre, mulher velha tem que ter cabelo curto, padrões que... Quem foi que colocou? Entendeu? Que não existe. Então você pode ser aquilo que você quiser, do jeito que você Exato. tá. Se o teu cabelo tá assim, ele tá belo. Só Se você que tá feliz, é isso que é importante. E as pessoas não entendem isso, que a gente sempre tá querendo ser aceito pelo outro. E na verdade, você tem que ser aceito pelo que você é. É a mesma coisa eu que sou careca. Muitas vezes as pessoas, você não tem... Todo mundo me manda no Instagram esquema de implante, de peruca, entendeu? E aí eu falo assim, eu queria ter cabelo, sabe em que momento? No inverno, só. passa frio. Exatamente. Porque, eu sinto muito frio na cabeça. E quando você sai sem touca no frio, cara, é como se você estivesse andando descalço, sabe? Então é muito ruim. Mas isso não me incomoda. E eu vivo bem, né? Então, tipo, as pessoas falam, você não tem vaidade? Eu falei, eu tenho vaidade, né, meu? Eu tomo banho direitinho, me perfumo, tal, tento me vestir bem. Muito. Mas eu não faço da minha vaidade algo... Algo pra agradar os outros. Exatamente. E nem assim eu deixo ela tomar conta de mim. Porque Exato. eu, como profissional da beleza, eu vejo muitas pessoas que elas são levadas pela vaidade. Elas fazem toda a vida em cima da vaidade. Eu conheci mulheres que não entravam no mar, num baita dia de sol, aquele calor, para não desmanchar o cabelo. Meu Jesus Cristo. Entendeu? Então, imagine você deixa de ter um prazer por causa da vaidade. Então, a vaidade tá Te limitando, te podando. limitando, te podando. E, na verdade, a vaidade, eu falo que todos esses sentimentos, a raiva, a vaidade, essas emoções são como se fosse o Linux, né? Que vem já no computador da nossa mente. Só que, na verdade, você é que comanda, não são elas. Elas servem pra você ficar vivo. Né? No fundo, você só faz isso pra ser visto. E é esse que é o negócio. Mas, por exemplo, eu tenho cabelo enrolado. E quando eu era jovem, eu fazia progressiva à força. Porque falavam que eu fazia chorando progressiva. Lembra que tinha química? Eu não sei se como é hoje em dia. Eu colocava uma toalha no nariz
Não, é E, que eu, era e forte pra ardia, eu caramba de ver. chorava. E aí falavam assim, cabelo ou é bonito liso ou preso. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui na balada, eu fui de cabelo preso, enrolado. Nem ia de cabelo enrolado em nenhum lugar. Olha Eu só. chorei tanto de alegria. E eu Sim, falei assim, hoje eu não vou ligar pra ninguém. Eu acho que foi um dos melhores dias da minha vida, assim. E sim. aí eu comecei a ir pra eventos, assim, desde então. E hoje eu amo ele assim, sabe? E É, graças a Deus ele voltou muito rápido. Eu não fiz tanto, porque não era algo que eu gostava. Eu nunca sim. gostei muito disso. Mas foi um processo também de aceitação, sabe? Ainda mais porque Exatamente. você foi doutrinado a achar parte do seu corpo feio, É, sabe? exatamente. Porque todo mundo quer seguir uma moda estética e muitas vezes a gente não tá conforme aquela moda estética e a gente quer ficar como o padrão. E na verdade, não, né, cara? Cada ser humano é um indivíduo diferente. Né? Então Exato. ninguém tem que seguir padrão nenhum, você tem que seguir o padrão do seu corpo de como você veio, né? Porque assim você vai se sentir melhor. Parece que não, mas é uma grande verdade, No infelizmente. começo dói, mas é libertador. Exatamente. É, mas Vitória, foi ótimo bater esse papo com você, você contar essa sua história tão jovem. Eu não acredito que você tá com 29 anos. Que eu conheci você bem pequenininha. E, na verdade, eu fiquei muito orgulhoso, assim, porque eu acho que a gente nunca teve um tempo, assim, de conversar mais profundamente, né? E eu perceber essa mudança, né? A última vez que a gente se encontrou não deu pra falar muito, né? Você tava trabalhando Não, também. mas eu não converso muito sobre essas coisas. Tipo, eu É, converso, acho que são duas no máximo pessoas, não é o que eu chegue falando, porque são testes. Aí, como eu tô, entendi. Você deixa em aí eu off, só pra ti mesmo. tipo, é só que eu falar, eu tô aprendendo. Aí eu vou ouvindo conversando e eu falar, Sim, deixa, né? sabe? Cada um Mas faz vai o seu. agregando que as pessoas vão conversando, sabe? Sim, sim. É porque você contando a tua história, eu acho que vai abrir muito caminho para muitas pessoas se observarem, ver que a vida pode ser mais simples assim, né? Então por isso Pode ser que mais leve, né? e principalmente você na sua idade assim que é novinha, porra, tem um monte de gente aí da tua idade que tá batendo cabeça, né? Tomando um monte de remédio, né? Então tá uma loucura pra essa galera, né? Principalmente mais Mas nova. e até, tipo, isso, esse movimento te ajuda a ter mais empatia com o outro, sabe? Tipo, Exatamente. acolher o outro. Aí eu tô aprendendo muito sobre também respeitar o espaço do outro, porque às vezes eu não quero que passem o meu. E eu não Sim. deixo passar. Então eu vou lá e o outro fala, às vezes, quer ficar sozinho. Tá bom, mas eu dou um limite. Aí eu dou um limite, assim, por exemplo, um amigo que tá mal. Aí ele ficou uma semana mal. No oitavo dia eu vou na casa dele. Porque a gente simplesmente não Sim. mas eu acho que é isso, assim. Você vai olhando para o outro com outros olhos quando você começa a entender quem você é. E tem coisa que às vezes não vai fazer sentido, mas se você está bem, se você está feliz com você, se você não está fazendo mal para ninguém, só segue, sabe? É o caminho certo. Exatamente. É isso aí. Gratidão pelas suas palavras, pelo teu tempo, Obrigada que para eu. você deve ter sido uma correria que você estava trabalhando, né? Até. Nossa, me resolvi um monte de coisa hoje, por isso que eu tô atraso. É muita gratidão das suas palavras, assim, das suas vitórias, né, Vitória? Que você tem conquistado e esse trabalho até de você diminuir a quantidade de ayahuasca e realmente trabalhar mais profundamente naquilo que você teve lucidez, isso que é o mais importante, isso me dá orgulho de ouvir você falando assim. É muito Obrigada, prazeroso, muito prazeroso. Queria agradecer a obrigada. todos os ouvintes e quem teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram, Relato Ayahuasca, e o seu relato pode estar aqui, né, ajudando muita gente. Gratidão a todos, gratidão, Vitória. Obrigada, gente, por me ouvir. E vamos ficando aí. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.